Fala, torcedor apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. No calor da arquibancada do Maracanã, o Fluminense entrou em campo com um peso histórico sobre os ombros. A torcida tricolor lotava as cadeiras, aguardando uma injeção de ânimo após semanas turbulentas e críticos questionamentos. E sob os holofotes de uma estreia que prometia tensão, Luiz Ubeldia pisava pela primeira vez como comandante em clássico, sabendo que vencer, não só por estatística, mas por simbologia, era mais do que obrigação. O Botafogo, rival de peso, se preparava para barrar qualquer arrancada de otimismo no Flu. O apito inicial soou com a sensação de que o gramado não era apenas um campo, era um tabuleiro estratégico onde cada passe, cada marcação e cada infiltração carregavam carga emocional. O Fluminense começou a partida com marcação alta, pressão intensa nos momentos de transição, e uma postura compacta, tentando sufocar o Botafogo antes que o adversário pudesse ganhar ritmo. O Maracanã, pulsando, reverberava nas batidas da massa tricolor, como se cada torcedor fosse parte ativa da tática. Apesar da ansiedade natural, o time mostrou equilíbrio, sem se descuidar na recomposição defensiva. Os meias e alas tentavam verticalizar jogadas, encurtar distâncias e criar superioridade numérica nos setores centrais. O Botafogo, acuado, buscava fugir pelas laterais, mas esbarrava nas contenções firmes dos volantes e na vigília dos zagueiros. A proposta de Zubeldia começava a ganhar forma com solidez, sem desespero, com o ritmo dos 90 minutos. Foi aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo que o desfecho começou a se desenhar. Germán Cano, sempre caçado pela zaga adversária, recebeu o lançamento preciso, dominou com frieza e finalizou com precisão, a rede balançou e o Maracanã explodiu em gritos. Era o gol que não só abria o placar, mas confirmava que a aposta sobre o argentino seguia justa. Cano, com a camisa tricolor, chegava a 111 gols, imprimindo ainda mais peso simbólico à sua marca contra rivais tradicionais. O ritmo do Flu não caiu com a vantagem. Muito pelo contrário, com serenidade, manteve controle de jogo, segurou as investidas do Botafogo e passou a trabalhar a posse em momentos de pressão adversária. Os laterais subiam com critério, os meias abriam linhas e os pontas buscavam um espaço entre a defesa alvinegra. E no meio desse plano, resistências surgiam, bolas alçadas, escanteios milionários, mas o sistema defensivo do Flu se manteve firme. No segundo tempo, o adversário tentou reagir, fez mudanças, intensificou cruzamentos e buscou infiltrações por dentro. Mas o Fluminense, organizado, soube responder. Em uma transição bem arquitetada aos 42 minutos, Lima apareceu no momento certo e marcou o segundo, 2×0. Foi o golpe final, o alívio que transformou tensão em certeza, erguendo os gestos da torcida e selando a quebra de um jejum inquietante. Essa vitória representou um divisor de águas, não apenas no placar, mas no espírito do time. O jejum clássico que durava 9 jogos, com 8 derrotas consecutivas frente ao Botafogo, enfim foi enterrado. O tabu incômodo caiu aos pés de Zubeldia, Cano, Lima e de cada lágrima acumulada pela torcida. Era mais do que 3 pontos, era redenção, era respiro, era ascensão. Nos vestiários, o treinador reconheceu a importância da organização imposta à equipe. E logrou elogiar o compromisso coletivo, disse que havia encontrado um grupo que entendeu sua proposta em poucas sessões de treino, mesmo aqueles jogadores que estavam fora da lista de relacionados, que precisavam se adaptar. E admitiu que nem tudo saiu perfeito, há ajustes a fazer, sincronias a afinar, mas destacou a entrega como alicerce para o processo de crescimento. No entanto, nem tudo ocorreu sem sustos. O clube comunicou que o zagueiro Thiago Silva foi retirado de campo por conta de um susto sentido durante a partida. Eram murmúrios de preocupação, o veterano capitão, pilar da retaguarda, sendo substituído por precaução. A tensão se esfumaçou por alguns momentos, mas a suspensão daquela incerteza foi rápida e o comando da partida seguiu firme nas mãos tricolores. Enquanto isso, no universo feminino do clube, o Fluminense também deixava sinais de vitalidade e ambição. Na estreia do Campeonato Carioca Feminino, goleou o Búzios, mostrando que não se pretende apenas competir, mas impor domínio.
E na categoria sub-20 do setor feminino, iniciou a final diante do Flamengo com dignidade, mesmo com um jogador a menos, mostrando calo, fibra e coragem, elementos alinhados à identidade que o clube deseja imprimir de modo geral. Mas esse novo capítulo vigoroso convive com o rastro recente de drama. Renato Gaúcho havia anunciado sua saída após a eliminação diante do Lanús, pela Copa Sul-Americana. A demissão pegou torcida e bastidores de surpresa. O ciclo encerrou-se com críticas, debates e insatisfação, simbologia forte em um clube de tradição e expectativas altas. Com Renato fora, o caminho estava aberto, e a chegada de Zubeldia, alvo de debates e expectativas, gerava fervor, especulações e dúvidas. No entanto, a vitória contra o Botafogo silenciou ruídos externos. Para muitos, já era o momento de virar a página, mostrar no gramado que o novo comandante não chegou para protagonizar discurso vazio, mas para agir. E a resposta veio com técnica, sangue frio e estrutura. Era o Fluminense reerguendo-se em pleno clássico, diante do adversário direto, impondo ordem e impondo autoridade. O momento é de expectativa elevada. Há ainda terreno para trilhar, o Campeonato Brasileiro continua disputadíssimo, com o Fluminense buscando se firmar entre os protagonistas. Nas competições paralelas, há batalhas pela frente, torneios mata-mata, confrontos decisivos, oportunidades de coroar o trabalho. Mas o triunfo no clássico estabeleceu um ponto de inflexão. Agora, olhar para frente parece mais possível. Senti-se no ar, naquela tarde, o prenúncio de que algo novo poderia brotar no clube. Não basta a vitória, o que importa é sustentá-la. Manter o padrão, ajustar os detalhes, lidar com emergências, lidar com adversários, com desgaste físico, com críticas. O Fluminense, sob o comando de Zubeldia, sabe que o desafio é grande, mas a primeira resposta veio com contundência. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A vitória no clássico contra o Botafogo trouxe mais do que uma simples quebra de tabu, ofereceu confiança renovada ao elenco e também à torcida, que vinha sofrendo com resultados recentes e a eliminação na Copa Sul-Americana. O ambiente que antes estava carregado pela saída de Renato Gaúcho começou a se transformar em esperança, e Zubeldia, em sua estreia, mostrou que tem potencial para reorganizar a equipe e devolver a competitividade ao Fluminense. Era como se o time tivesse recuperado sua identidade em 90 minutos de intensidade, disciplina e coragem. O Campeonato Brasileiro de 2025 continua sendo uma maratona de exigência máxima, e o Fluminense sabe que a consistência será determinante. A equipe ainda luta por posições mais altas na tabela, buscando encostar nos líderes e consolidar sua presença na parte de cima. Cada rodada passa a ser encarada como um final, pois qualquer tropeço pode custar caro. O triunfo sobre o rival, no entanto, serviu de combustível para acreditar que a arrancada pode, sim, acontecer, especialmente porque o elenco possui peças capazes de desequilibrar, como Cano, Ganso e Arias, todos prontos para assumir protagonismo. No cenário da Copa do Brasil, o clube mantém sua ambição. A competição, marcada pela imprevisibilidade, exige elenco equilibrado e postura mental inabalável. E Zubeldia, que já vinha estudando o formato do futebol brasileiro, destacou em suas primeiras entrevistas que a chave será dosar o elenco, dar rodagem e encontrar soluções táticas que permitam competir em alto nível em todas as frentes. O Fluminense, depois da decepção internacional, encara a Copa do Brasil como um dos principais caminhos para levantar taça nesta temporada. A torcida também se viu revigorada com a atuação. O Maracanã, sempre palco de histórias memoráveis, testemunhou uma virada de atmosfera, das vaias que ecoaram após a queda diante do Lanús, aos gritos ensurdecedores de time de guerreiros que marcaram a vitória sobre o Botafogo. O torcedor tricolor, acostumado a ver a equipe alternar entre grandes feitos e frustrações dolorosas, encontrou novamente motivo para acreditar. Era como se cada passe, cada dividida, tivesse reforçado a ligação emocional entre arquibancada e gramado. No centro desse renascimento está Germán Cano. O argentino, que já é um ídolo absoluto da torcida, aumentou sua coleção de gols com a camisa tricolor, alcançando 111 tentos.
Cada bola na rede reforça sua condição de artilheiro histórico e peça insubstituível. A frieza diante do gol, a capacidade de decisão em jogos grandes e a liderança silenciosa dentro de campo tornam Cano um pilar de sustentação, não só técnica, mas também emocional. Para o torcedor, Cano representa o símbolo da esperança renovada. A situação de Thiago Silva, substituído por precaução no Clássico, segue sendo acompanhada com atenção. O veterano, um dos maiores zagueiros da história do clube e do futebol mundial, tem papel vital na defesa e também na liderança do vestiário. A expectativa é que o susto não passe de um episódio isolado, permitindo ao jogador seguir ajudando o elenco com sua experiência. Sua presença em campo, além da solidez defensiva, traz confiança a todos ao redor e é um trunfo que poucos rivais podem ostentar. O futebol feminino também se projeta como parte fundamental desse momento de reconstrução da identidade tricolor. A goleada sobre o Búzios mostrou que a equipe tem potencial para brilhar no Campeonato Carioca, e o empate com o Flamengo na final do Sub-20, mesmo com uma jogadora a menos, evidenciou a fibra do projeto. O Fluminense investe, organiza e valoriza o futebol feminino, buscando consolidar não apenas títulos, mas um legado de representatividade e evolução dentro e fora de campo. Zubeldia, ao assumir o comando, sabia da complexidade de lidar com o calendário brasileiro e com a pressão de um clube tradicional. Sua primeira missão foi devolver a disciplina tática, corrigindo falhas que vinham custando caro em jogos decisivos. E logo no Clássico, essa proposta ficou evidente, o time se mostrou compacto, com linhas bem ajustadas, intensidade na marcação e organização nas transições. O argentino demonstrou que, mesmo em pouco tempo, conseguiu passar clareza de ideias ao elenco. O caminho até aqui foi turbulento, e o peso da saída de Renato Gaúcho ainda ecoa nos bastidores. O treinador, que chegou com a promessa de dar ao Fluminense mais competitividade internacional, viu sua trajetória interrompida de forma abrupta após a eliminação diante do Lanús. A queda custou caro, desgaste interno, críticas da torcida e a inevitável ruptura. Mas o futebol é cíclico, e a chegada de Zubeldia mostra que, das cinzas, pode surgir nova chama de esperança. No Campeonato Brasileiro, a realidade é de equilíbrio feroz. Times como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo lutam ponto a ponto no topo da tabela, e o Fluminense precisa de consistência para não se afastar desse grupo. O duelo contra o Botafogo, mais do que 3 pontos, funcionou como aviso aos concorrentes. O Flu está vivo, reorganizado e pronto para brigar. A confiança adquirida nesse jogo pode ser o diferencial nas próximas rodadas, especialmente em confrontos diretos. A Sul-Americana, onde o time caiu, deixa cicatriz, mas também lição. O elenco entendeu que a margem de erro em competições internacionais é mínima, e que a intensidade deve ser mantida do primeiro ao último minuto. Para Zubeldia, essa eliminação é um fantasma que precisa ser superado com vitórias em outros palcos. O treinador argentino sabe que o melhor antídoto para a frustração é criar novas conquistas, e por isso encara o Brasileiro e a Copa do Brasil como prioridades absolutas. O ambiente no vestiário, por sua vez, ganhou um novo fôlego. Jogadores antes desanimados com a pressão passaram a se mostrar mais confiantes. A mensagem transmitida pelo novo técnico foi clara: todos terão oportunidades, desde que mostrem comprometimento. Até mesmo aqueles que ficaram fora da primeira lista de relacionados entenderam que terão espaço, desde que se adaptem ao estilo de jogo exigido. A meritocracia imposta por Zubeldia cria uma atmosfera de competitividade saudável. Na arquibancada, a festa não acabou com o apito final. A vitória foi celebrada como se fosse título, porque representou muito mais que estatística. Era a prova de que o Fluminense pode se reerguer, pode voltar a brilhar e pode, sobretudo, acreditar em si mesmo. O triunfo reforçou a identidade de um clube acostumado a resistir às dificuldades e a encontrar forças em momentos de maior desafio. O futuro, portanto, volta a ser promissor. O Fluminense encara a sequência da temporada com olhos fixos na parte de cima da tabela e com o coração pulsando por novas glórias. A estreia de Zubeldia não foi apenas um resultado positivo, foi um marco simbólico que pode redefinir o curso do ano tricolor. O time que venceu o Botafogo, que fez Cano brilhar e que reergueu a moral, agora carrega consigo a missão de transformar esse sopro de esperança em caminhada sólida rumo a conquistas maiores.
O Fluminense está de volta à cena, com alma renovada, técnico estreante vitorioso e torcida empolgada. O clássico mostrou que a chama tricolor continua acesa e pronta para iluminar a temporada de 2025. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.